O movimento de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, Outubro Rosa, foi criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama, o laço cor-de-rosa, foi lançado em Nova York, nos Estados Unidos, e desde então promovida todo ano. O mês é celebrado no mundo inteiro com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama. Quem participa com a gente para falar mais sobre o Outubro Rosa e a prevenção, o tratamento do câncer de mama é a médica mastologista doutora Renata Capanema Saliba. Ela é primeira secretária da Sociedade Mineira de Mastologia em Minas Gerais. Bom dia, doutora. Bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Muito obrigada pelo convite para participar aqui junto de você e da TV Horizonte. Uma alegria, viu? Doutora, o câncer de mama ainda é o tipo de câncer mais frequente na mulher brasileira? Sim, a gente tem que lembrar que todas essas campanhas e toda essa importância dada ao câncer de mama é porque ele é principal, né? Um dos mais frequentes na nossa população, especialmente entre a população feminina, e que ele tem tratamento e tem cura. Então, a gente tem que correr atrás realmente dessa informação, divulgar a informação para todo mundo, para as mulheres principalmente, para que a gente consiga combater a doença na forma mais inicial possível e para que a gente também consiga divulgar informações de como prevenir a doença. A gente sempre vê as campanhas, né? A campanha do toque, do autoexame. Como a mulher, além do exame de toque, de autoexame, como a mulher pode perceber essa doença? O câncer de mama, quando ele está bem no início, é uma doença silenciosa. Então, a mulher não sente nada. Ela não sente dor, ela não sente nódulo na mama, ela não sente absolutamente nada, sabe? Então, realmente, no início, né, para diagnosticar a doença no estágio em que ela nem dê sintomas, o fundamental é realizar a mamografia, tá? Agora, depois de determinado crescimento, vamos dizer assim, da doença, ou dependendo da localização em que ela apareça, a mulher pode sim perceber sintomas ou sinais da mama. O mais comum é o nódulo na mama, mas a gente às vezes tem outras alterações. Às vezes a pele fica mais espessada, fica com aspecto de casca de laranja. O mamilo pode ficar invertido, ou seja, o mamilo retrai na mama. Às vezes tem a saída de secreção pelo bico do peito, tá? Pelo mamilo. Às vezes tem mulheres que sentem ínguas debaixo do braço, ou seja, os linfonodos. Diversas outras manifestações que indicam que está acontecendo alguma coisa ali na mama que precisa ser investigada. A dor na mama, ela não costuma ser um sintoma de câncer de mama, mas é um sintoma de que tem alguma coisa ali que a mulher precisa de avaliar, né? E, claro, afastar a possibilidade da doença. Então, doutora Renata, para descobrir essa doença mais cedo, então, é sempre a rotina no seu ginecologista, no mastologista e fazer o exame da mama. Como é que chama esse exame mesmo? O autoexame. O que a gente fala hoje é que muitas mulheres ficam muito aflitas de tocar na própria mama, porque a mama é uma glândula, ela não é uma gordurinha lisa, né? Então, às vezes, quando a mulher vai tocar a própria mama, ela sente uma área irregular, igual um saquinho de feijão, e aquilo gera muita ansiedade. Então, o autoexame fundamental que a mulher tem que ter para ela conhecer a própria mama. Então, por exemplo, mulheres que usam óculos, elas vão tomar banho, elas tiram o óculos para tomar banho, saem do banho, colocam a roupa sem o óculos e depois colocam o óculos. Ou seja, ela nem olhou a mama ali para entender o que está acontecendo. Não tem aquele tempo, às vezes, de olhar no espelho, se posicionar de frente ao espelho, observar a própria mama, se tem alguma alteração no contorno, alguma alteração de cor, né? Porque o que a gente tem que entender é o seguinte: a mulher que palpa a sua mama regularmente, ela vai perceber se tem uma área mais dura do que tinha antes, né? Se tem alguma outra alteração. Então, isso é muito mais importante ela ter essa consciência do que, de repente, parar todo mês e ficar ali tocando e ficar aflita, isso é glândula, isso é nódulo. Então, assim, o fundamental é a mulher conhecer o seu próprio corpo.
Então, esse é o autoexame que ela tem que ter. E o cuidado, né, de fazer a mamografia anualmente, o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é que a mamografia seja feita anual a partir dos 40 anos, para a gente conseguir detectar aquela doença que ainda não manifestou sintomas. Doutora Renata, para as pessoas que nos acompanham que não sabem o que é mamografia, o que é? São duas perguntas aqui. Sim. A gente vê muitas mulheres reclamando que a mamografia, quando saem desse exame, saem com as mamas doendo, que dói muito porque espreme muito. Por que isso? E o que é a mamografia em si? A mamografia é uma radiografia da mama. Então, ela emite uma radiação na mama e a gente tem, através da maneira com que essa radiação penetra na mama, a identificação das densidades. Então, eu consigo diferenciar o que é gordura do que é glândula, e se eu tenho um nódulo ali no meio, ele costuma também aparecer. A mamografia também vê outras alterações, tipo calcificações, que não dão sintomas, né? Não provocam nódulo nem nada. Mas para o exame ser bem feito, a gente precisa de posicionar a mama no aparelho, que chama mamógrafo, e esse mamógrafo ele faz uma compressão da mama, ou seja, ele realmente amassa a mama da mulher ali, para que a gente consiga espalhar o tecido e enxergar com maior clareza o que está ali por baixo, sabe? Então, a mamografia ela é feita para cada mama, em mulheres que não têm prótese de silicone, de maneira geral, são feitas 2 imagens de cada mama. Quem Uhum. tem um implante precisa de complementar com outras imagens adicionais. Isso E que eu aí ia a mulher perguntar. fala assim: ah, mas dói. Realmente, ali ela comprime por 5 segundos a mama e logo solta, o aparelho solta. E a compressão, ela varia de acordo com a densidade daquela mama. Então, uma mama que eu preciso dela assim, mais homogênea, mais espalhada, acaba precisando de uma compressão maior. E tem mulher que a mama é mais sensível. Então, assim, o período do mês que a mama está mais sensível. Então, se a Uhum. mulher for no período pré-menstrual, que é um período que a gente imagina que a mama esteja um pouquinho demasiada, inchada mesmo, desconfortável, o exame vai doer mais do que se ela fizer após a menstruação. Uhum. E essa sensibilidade também ela é individual e envolve muitos fatores, né? A gente tem que pensar que quando a mulher vai fazer mamografia, além do desconforto físico, a gente tem aquele estresse, aquela ansiedade de será que meu exame vem normal? Será que eu estou com alguma alteração? Isso tudo, assim, altera o nosso limiar ali de percepção da dor. Porque a mulher, ela sempre se submete a vários procedimentos dolorosos, e por mais que sejam, elas enfrentam. Tem mulher que não tem essa queixa do desconforto exagerado da mamografia, então isso é muito individual. E a minha sugestão é que as mulheres, por favor, especialmente aquelas que nunca fizeram mamografia, que não vão fazer o primeiro exame com esse medo antecipado de que vai doer. Porque Uhum. são 5 segundinhos, 10 segundinhos ali de desconforto para a gente ficar um ano, né, assim, livre do exame e com o dever de casa feito, né, de que fez o rastreamento da doença. É verdade. Doutora Renata, as mulheres se submetem a tantos procedimentos estéticos, né, que doem, dolorosos, e um exame que para salvar vida é 5 segundos só. Exatamente. A Salvar a senhora falou vida, das essa mulheres que fazem. é a importância. As mulheres que fazem uso de prótese, a mamografia, então, ela sozinha não dá conta de descobrir, de enxergar tudo, tem que fazer um outro exame. Qual seria esse outro exame? Depende muito. A mamografia, ela é o exame fundamental, tá? Então, quando a mulher tem as próteses de silicone, o que a gente tem que fazer é acrescentar outras imagens da mama, tentando retirar o efeito ali daquela prótese na imagem, para que eu consiga enxergar realmente todo o volume de glândula da mulher. A indicação de outros métodos de imagem da mama, às vezes eles são muito mais baseados na densidade da mama, ou seja, uma mama que tenha muita glândula, eu preciso de complementar a mamografia com outros métodos para eu aumentar a sensibilidade na detecção de qualquer alteração mamária. Então, eu Uhum. posso usar a ultrassonografia das mamas, em casos muito específicos eu posso usar a ressonância de mamas, mas a mamografia continua sendo o nosso ponto de partida,
o principal e o método que é responsável pela redução de mortalidade pelo câncer de mama. Uhum. Doutora Renata, eu entendo, então, que o autoexame, ele previne ou ele não previne? Porque eu consigo perceber que tem alguma coisa na diferença alterada na mama. Então, ele não previne, ele mostra... Para prevenir o câncer, quer dizer, o que é uma ação de prevenção? Eu não quero que a doença aconteça, né? Então, para eu prevenir o câncer de mama, o que eu tenho que fazer? Ter hábitos de vida saudáveis. Eu tenho que ter um bom controle da minha alimentação. Então, uma alimentação baseada em fruta, verdura, legume, carne, leite, ovos, ou seja, reduzir ao máximo o consumo de industrializados. Eu tenho que limitar a ingestão de bebida alcoólica, controlar o peso, fazer uma atividade física. Então, essas são as medidas que eu tenho para prevenir a doença, tá? Que eu tenho como controlar. A gente sabe que amamentar é importante, então, quanto mais tempo a mulher amamenta, para ela é um fator de proteção, né? Se ela tem filhos e amamenta, é melhor do que quando ela não tem filhos e não amamenta, mas são questões que são da vida da mulher. Então, a gente não tem como falar assim, olha, tenha filho para não ter o câncer de mama. Isso a gente não consegue, mas eu posso falar sobre as medidas de estilo de vida para reduzir o risco da doença. A mamografia ou o autoexame, eles vão detectar a doença. E aí o autoexame, quando ele detecta alguma alteração, de maneira geral, se é um nódulo, ele já tem mais de 2 centímetros. E quando eu faço a mamografia, eu tenho a possibilidade de identificar uma alteração de milímetros, ou seja, num estágio muito mais precoce, antes de dar sintomas, e isso aumenta a chance de cura e também reduz a agressividade do tratamento. Doutora Renata, existe um assunto muito polêmico sobre uso de hormônios na menopausa. Isso. Esse uso de hormônios, ele aumenta, ele dá uma brecha para que esse câncer se instale com mais facilidade no organismo? O que acontece é o seguinte, a gente sabe que o principal fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher. Por quê? Porque a mulher produz os hormônios femininos. E a exposição a esses hormônios femininos ao longo da vida é o principal fator ali para induzir, né, a formação de um câncer de mama. Eu vou tentar dar uma explicação muito simplificada, mas assim, durante a nossa vida, várias células multiplicam. Então, assim, a cada momento, inúmeras células do nosso corpo se multiplicam. Algumas dessas células, elas se multiplicam de maneira errada. Então, o nosso sistema de defesa consegue reconhecer aquela célula como uma estranha, como uma esquisita, e matar aquela célula. Então, eu eliminei ali aquela célula que multiplicou errado e que poderia se tornar um câncer, vamos dizer assim. Então, quando que eu tenho o surgimento do câncer? Quando, por exemplo, eu não consigo reconhecer essa célula como uma aberração, como algo anormal, e aí ela se prolifera de maneira desordenada, ou às vezes eu até identifico aquela célula como esquisita, como uma célula ruim, mas eu não consigo matar essa célula proporcionalmente ao volume de células que é produzido. Então, quando eu penso no hormônio, lá na reposição hormonal, tem indicações, tem um período de tempo que a mulher pode ou não usar, tem situações que ela é muito indicada e tem situações que a gente acha melhor que a mulher não use, tá? Então, isso é muito individual, não tem uma regra geral. Falando sobre a influência do hormônio na mama, é o seguinte, imagina que eu tenho ali uma célula que multiplicou errado. E que o que faz essa célula multiplicar é o hormônio feminino. E simplesmente eu dou muito mais hormônio feminino para aquela mulher numa época da vida que ela já nem produz tanto, que é na pós-menopausa. Então, quer dizer, eu estou fazendo uma proliferação desordenada de células ruins, ou seja, eu estou alimentando ali aquele tumor com o hormônio, né, a reposição hormonal. Mas é um assunto, assim, que a mulher que tem indicação de fazer a reposição hormonal, ela deve discutir muito isso com seu médico.
E o que não pode acontecer é, às vezes, a mulher receber a prescrição de uma reposição hormonal e ficar tomando por 10 anos aquele remédio e sem controle médico, sem fazer os exames de rotina, ou às vezes pega o remédio da amiga que fala que fez muito bem e não tem nenhum critério ali para poder continuar, né, com a medicação. Então, a gente tem que ter muita sabedoria e lembrar o seguinte: a mulher tem que merecer a reposição hormonal. Então, se ela toma hormônio, é um motivo a mais para que ela cuide da saúde dela, para que ela capriche na alimentação, para que ela faça atividade física, para que ela tenha um peso controlado, né? Quer dizer, para a gente tentar amenizar da melhor maneira possível todos os fatores que aumentam o risco de câncer de mama. Maravilhoso, doutora Renata, claríssimo, gente, procura o médico, né? Não se automedique. E aqui, muito obrigada a sua participação aqui. Lembrando que o Instagram, gente, SBM Mastologia, tudo junto, SBM Mastologia. Doutora Renata, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar ou deixar alguma rede social, algum outro contato? Olha, você já deixou, né, a nossa página no Instagram da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional Minas Gerais. O que eu queria dizer, na verdade, Moninha, é o seguinte: a gente passou por um período em que mais de 80% das mamografias, isso em 2020, não foram realizadas. Então, comparando com 2019, muitas mulheres realmente não fizeram a sua mamografia, não procuraram médico, realmente largaram os cuidados com a saúde. Então, a nossa campanha esse ano é a mesma do ano passado, que é o quanto antes melhor. Então, assim, a gente faz um apelo à nossa população feminina que volte o quanto antes para a sua rotina de exames, para os seus cuidados com a saúde, para a atividade física, para retornar o cuidado com a alimentação, porque isso é fundamental, sabe? Que elas não tenham medo de procurar o médico se tiverem algum sintoma e, assim, procurar fazer o que é melhor para elas, porque o que a gente quer é que a gente divulgue informação para termos nós, mulheres, sempre saudáveis e sempre cuidando da nossa saúde, vivendo bem. Maravilhoso, gente. Então, vamos repassar o Instagram. SBM, de Sociedade Brasileira de Mastologia. SBM Mastologia MG. SBM Mastologia MG. Doutora Renata, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Um abraço a todas. Tchau.